Assunto para trazermos para a tela, Débora. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Meu boa tarde, uma boa semana para você, Manhota. Por que Donald Trump decidiu bloquear o Estreito de Hormuz? Muita gente deve estar se perguntando, mas a ideia não era desbloquear o bloqueio feito pelo Irã? E agora? Como é que deu um tilt na cabeça de algumas pessoas? Explica para a gente. É verdade, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Esse é o bloqueio do bloqueio. Então, para quem está perdido aí, vamos esclarecer. Basicamente, o que tem acontecido no Irã é que as forças iranianas, de fato, interromperam a circulação, né, de navios, ainda que parcialmente, no Estreito de Hormuz, tentando com isso, claro, criar uma pressão econômica internacional que já vem se arrastando há algumas semanas. Então, nós temos, inclusive, acompanhado a disparada do preço do petróleo e toda a pressão que veio do lado americano, em busca, inclusive, de alianças com a OTAN para tentar desbloquear essa saída. Mas o que aconteceu, Yuri, é que basicamente os americanos entenderam que, por mais que as negociações acontecessem na direção de liberar Hormuz, esse é um canal, um caminho que os iranianos estão entendendo como um ponto de vantagem para eles na negociação, né? É ali uma fonte de barganha que os iranianos não estão dispostos a abrir mão. Então, qual foi digamos, o contorno negocial que os americanos estão tentando agora? Eles estão tentando, de alguma maneira, atrapalhar a estratégia iraniana no Estreito de Hormuz. Quando a gente diz que o estreito está bloqueado, as pessoas tendem a pensar que não tem nada passando por lá. Isso não é verdade. O estreito está bloqueado em geral, mas número um, o petróleo iraniano, esse sim, escoa pelo Estreito de Hormuz, então ele vai aos seus clientes, digamos assim, né? O Irã vende para a China, o Irã vende para alguns outros países. Inclusive, há pouco mais de um mês atrás, o presidente Trump flexibilizou sanções contra o Irã, justamente ali num processo negocial do acordo nuclear. Então, basicamente, o Irã usa esse canal para enviar o seu produto mundo afora. E além disso, Yuri, o Irã também tinha iniciado um processo para ajudar a financiar o conflito, financiar o regime, que era começar a cobrar pedágios, né, de alguns navios que tentavam passar por Hormuz, algo aí da ordem de 2 milhões de dólares, pelo que se tem notícia. E isso estava, claro, gerando uma fonte extra, né, de riqueza para a administração iraniana. Os americanos, quando eles, então, decidem bloquear o bloqueio, digamos assim, o que eles estão tentando fazer é, número um, atrapalhar a saída do próprio petróleo iraniano, então é um estrangulamento econômico para o Irã, então já que não vai passar nada, né? Inclusive aquilo que interessa ao Irã. E do ponto de vista dessas cobranças, né, de pedágio, digamos assim, o que eles estão fazendo é tentando aumentar o custo político, quer dizer, quem quiser contribuir com o Irã, financiando o regime via pagamento dessas taxas, vai ter que pensar duas vezes, porque pode cair nesse bloqueio, né, americano e ser interpretado como alguém que tenta furar o bloqueio, portanto, estando sujeito a ações militares americanas. Os americanos que disseram que estão dispostos a agir, né, nessas condições específicas, assim como agiram com aqueles barcos e embarcações menores que foram afundados aqui nas Américas no contexto do combate ao crime organizado, né, ao terrorismo ou narcoterrorismo, como tem sido chamado pela administração Trump. Então, basicamente, a manobra política que está em jogo no bloqueio do bloqueio é tentar atrapalhar a fonte de financiamento prioritária que o regime tem estabelecido no que diz respeito a Hormuz, tanto no que diz respeito ao petróleo do próprio Irã, quanto no que diz respeito àqueles que estão dispostos a passar pelo bloqueio, pagando esses pedágios elevados. Yuri, é uma técnica, né, no final do dia, para não ter que recorrer diretamente à ação militar, mas ainda assim transformar o bloqueio do estreito em um problema que tem os custos compartilhados. Quer dizer, não é só um problema do resto do mundo, que vai ter o petróleo, claro, ficando mais caro, mas também para o próprio Irã, que estava impondo isso aos outros, mas talvez não tivesse sendo tão diretamente prejudicado pela própria decisão. Esse é o racional que está por trás do que está fazendo o presidente Trump, Yuri. E é muito interessante, boa tarde, bem-vinda, Fernanda Manhota, porque é aquilo, né, o presidente Donald Trump, basicamente ele diz, se eu e os meus não vão passar, vocês também não. Basicamente aquela Marília Mendonça, né, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
Fernanda Manhota. Muito obrigada mais uma vez, Fernanda Manhota, trazendo aqui análises e respostas, né, diante de tantas perguntas que a gente tem. Obrigada por enquanto. Até mais.